Vamos lá, pessoal. O objetivo desse vídeo é a gente discutir os desequilíbrios conjunturais associados ao esgotamento do ciclo de investimentos do plano de metas e como esses desequilíbrios conjunturais associados às limitações estruturais já colocadas anteriormente vão ter impactos importantes na dinâmica econômica e política dos anos 60. Desequilíbrios conjunturais. Primeiro ponto, que a gente observa logo ali no começo dos anos 60 é uma tendência de desaceleração econômica. Primeiro, desequilíbrio conjuntural. Há um esgotamento do ciclo econômico, que caracteriza a metade de década anterior e uma redução grande da taxa de crescimento. Ainda não há uma recessão, mas há uma redução grande da taxa de crescimento, que se observa logo no começo ali da década uma desaceleração. Isso vai trazer impactos importantes para a dinâmica econômica e política de então. Depois a gente vai debater num vídeo futuro as interpretações sobre essa desaceleração. Só para apontar, nesse primeiro momento, a tese clássica do Celso Furtado, do mestre Furtado, vai dialogar com leituras que partem de uma interpretação relacionada a uma lógica de desaceleração secular, a uma lógica de esgotamento do crescimento, de impossibilidade de crescimento em diversos países da América Latina a partir de uma interpretação secular que tem origem a uma análise profunda das relações de produção e de formação da sociedade. O que foi tá falando? Traduzindo, né? A tendência da estagnação secular. Ele vai falar, olha, a gente vai discutir isso depois em detalhes. Olha, a forma com que foi gestada a industrialização, baseada num processo de modernização conservadora, baseada numa cópia dos padrões de consumo do centro, que é intrínseca a esse processo de modernização conservadora, isso está associado a uma característica de produção, ou seja, tecnologias intensivas em capital e poupadoras de mão de obra, que são incompatíveis com a dinâmica de acumulação na periferia, onde eu tenho escassez de capital. Ele está preso ainda a alguns marcos, digamos assim, neoclássicos no que diz respeito à relação entre poupança e investimento. Tem escassez de capital e abundância de mão de obra, ou seja, eu tenho uma incapacidade de gerar uma escassez de trabalho. Eu reproduzo um exército social de reserva permanentemente, eu não incluo. Ele vai falar o aumento da intensidade de capital por trabalhador, o aumento da intensidade de capital por produto ou por PIB gerado, né, por renda, unidade de renda, ou o inverso, a diminuição da intensidade de renda por unidade de capital, vão estar associados a uma redução da taxa de crescimento. Eu tendo a concentrar renda conforme eu vou avançando nesse processo e, ao mesmo tempo, reduzir a taxa de lucro e dificultar as capacidades de reinvestimento, porque eu não integro dinamicamente, eu não transformo a estrutura no sentido de viabilizar um mercado de consumo de massas, por exemplo, muito sinteticamente. Depois a gente volta para essa discussão. A interpretação da Conceição Tavares, professora Conceição Tavares, junto com José Serra, vai se contrapor à leitura do Furtado, e depois, vendo a posteriori, a gente consegue entender que nessa interpretação ela estava correta no que diz respeito à incapacidade da economia brasileira gerar dinamismo, na leitura do Furtado.
A Conceição fala, olha, na verdade, a interpretação do mestre Furtado está errada. Depois a gente vai discutir os porquês, né? Ela vai olhar metodologicamente como ele constrói esses elementos e vai mostrar como as relações entre as variáveis são feitas e vai mostrar alguns elementos ali, algumas lacunas da interpretação dele. Vai falar o seguinte, no fundo, não há uma incompatibilidade entre o aumento da intensidade de capital por trabalhador, o aumento da intensidade de capital por unidade de renda produzida e o crescimento. O que há é um esgotamento do ciclo econômico. A gente tem que entender os processos da economia brasileira a partir de uma lógica de cíclico. Uma lógica cíclica que é determinada fundamentalmente por quê? Pelas decisões internas de investimento. E essas decisões internas de investimento, dado o grau de maturidade da economia brasileira já avançada a partir de então, são influenciadas pela capacidade de financiamento e não pela capacidade de geração de poupança prévia. Além disso, ela vai falar, olha, o Furtado diz que o processo de concentração de renda, dinamicamente, levaria a uma redução da taxa de lucro e uma incapacidade de você fomentar esse processo de investimento. A Conceição vai mostrar que isso não ocorre por alguns erros metodológicos do Furtado. Fala, eu consigo aumentar a produtividade e mesmo com uma maior intensidade do capital por trabalho, eu consigo amenizar essa suposta tendência de redução da taxa de lucro. Além disso, eu tenho uma economia altamente oligopolizada. Então, eu preciso entender esse processo, depois a gente vai discutir com detalhes, de maneira dinâmica, como um investimento, como um vetor fundamental desses ciclos. Nesse cenário, a reversão é cíclica. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de investimentos, um bloco de investimentos muito concentrado no tempo, que é aquele característico do plano de metas. Logo, eu posso gestar outras formas de crescimento que passem pelo aumento do potencial de acumulação, sem necessariamente incluir o trabalhador. Não é isso que ela quer, é óbvio, mas olha a sacada, ela vai falar. Ela está escrevendo ali um pouco antes da decolagem do milagre econômico, 68, 73. Ela vai falar, olha, como que eu faço isso? Concentrando renda. Eu consigo concentrar renda e a partir daí gerar um dinamismo. É um crescimento perverso, é óbvio, um crescimento muito perverso. É o crescimento que depõe contra uma estratégia nacional desenvolvimentista interditada no golpe de 64, mas é, teoricamente, o que ela está debatendo com o Celso Furtado, viável e, na verdade, muito dinâmico. Como? Com concentração de renda e muita repressão. Depois a gente vai voltar para esse debate da concentração de renda e também para o debate da desaceleração. Então, esse é um primeiro desequilíbrio, né? Um segundo desequilíbrio conjuntural, né? O segundo desequilíbrio conjuntural é a aceleração inflacionária. A gente observa ali no final do plano de metas um esgotamento desse ciclo de investimento associado ao aumento da escalada inflacionária. Isso vai gerar questionamentos sociais em diversos estratos da sociedade e vai ser um elemento importante para a gente entender politicamente a década de 60. Mas quais são as raízes dessa aceleração inflacionária? De novo, a gente vai apresentar um debate entre distintas visões, né? Na estrutura monetarista convencional, que remete lá ao debate capitaneado pelo Eugênio Goudin, a gente vai entender o seguinte, não vou me adiantar muito aqui, porque depois a gente vai ter um vídeo
explicando esse debate, né? Mas a ideia é a de que a inflação é um fenômeno monetário. A inflação, mais do que isso, ela é resultado da incapacidade do Estado financiar os seus gastos, ela é resultado de um desequilíbrio nas contas públicas. Esse desequilíbrio nas contas públicas é mais complexo do que as interpretações que a gente tem hoje. É resultado de um modelo de desenvolvimento, interpretação liberal, de um modelo de desenvolvimento que comunga o que o Godin vai chamar de conspiração dos ineficientes. Estado perdulário, gastador, ineficiente, empresa nacional pouco competitiva, que se industrializou baseada num protecionismo, num subsídio, e não seguindo o caminho das vantagens comparativas naturais, ambos ineficientes, que levam a uma fuga para frente de um modelo que, caso fosse exposto à concorrência internacional, não seria sustentável. Você leva uma fuga para frente, exacerbando os desequilíbrios alocativos, que necessitam sempre de uma expansão dos gastos públicos para acomodar as tensões. Então, a inflação seria resultado desse processo. A inflação se acelera já no final dos anos 50. Ela era inerente a um modelo nacional desenvolvimentista, um pacto populista, nas palavras do Godin, por trás desse modelo, né? Representado lá no varguismo, no trabalhismo do Jango, depois do Leonel Brizola. Então a solução seria um ajuste fiscal, como sempre, mas mais do que isso, seria reorganizar o modelo de desenvolvimento, liberalizando. Outra interpretação da aceleração inflacionária, também não vou me alongar, é a interpretação estruturalista, a interpretação de origem cepalina. Depois a gente discute a interpretação, inclusive, do Inácio Rangel, uma terceira interpretação, mas isso vai ser objeto de outro vídeo. A interpretação estruturalista diz o seguinte: olha, o desenvolvimento industrial brasileiro, ele é resultado de um processo que é permanentemente sujeito a desequilíbrios. Aquela interpretação lá do Hirschman. Eu avanço, eu tenho desequilíbrios, eu tenho uma estratégia para contornar esses desequilíbrios. Então, enquanto eu não fechar esse processo de desenvolvimento de maneira completa, esses desequilíbrios vão ser inerentes. Esses desequilíbrios intersetoriais, eles são potencializados ainda por desequilíbrios externos, ou seja, choques permanentes no balanço de pagamentos, um estrangulamento no balanço de pagamentos presente, que leva a pressões contínuas para a desvalorização da moeda, que são absorvidas pelo Estado, de alguma maneira ou de outra gera um aumento da inflação. E além disso, depois a gente discute isso, eu tenho desequilíbrios internos também. Lembra que a gente já disse que houve em paralelo à industrialização, um aumento, uma reprodução da heterogeneidade estrutural? Estou falando o seguinte: eu tenho uma estrutura produtiva cada vez mais urbana, moderna, integrada, coexistindo com uma estrutura produtiva agrária arcaica, concentradora de renda e de riqueza, que expulsa o trabalhador e o camponês da terra. Um latifúndio improdutivo, um latifúndio vinculado à exportação de commodities e que é incapaz de acompanhar o ritmo de crescimento da urbanização, da industrialização, oferecendo alimentos e matérias-primas para sustentar esse crescimento. Então, eu tenho também problemas inerentes
a dimensão agrária, que batem sim na inflação. Interpretação estruturalista dos anos 60. Por fim, em paralelo a isso, os estruturalistas vão dizer, olha, o esforço de financiamento do Estado brasileiro para capitanear esse processo de desenvolvimento é um esforço gigantesco, um esforço hercúleo. Vocês sabem muito bem, desde a discussão lá da formação, da ossatura do Estado material em Vargas, quais eram os desafios colocados para o Estado Nacional. Isso significa, e cada vez mais, conforme a gente vai avançando na ISI, que os encargos colocados ao Estado brasileiro são gigantescos. Ou seja, eu tenho dificuldades no que diz respeito ao financiamento, o Estado aumenta a sua participação na formação bruta de capital fixo, isso sai de 30% para 45% entre o começo e o final do plano de metas, mas ele não aumenta a sua capacidade arrecadatória. Logo, o financiamento é eminentemente emissionário. Então, eu tenho também essa explicação na leitura estruturalista para entender as causas da inflação. O Inácio Rangel depois vai trazer uma interpretação olhando para a configuração dos oligopólios industriais e os ciclos de crescimento na economia brasileira para se contrapor a interpretações tradicionais, né, que relacionam o aumento da demanda com o aumento da inflação. Ele vai mostrar que, na verdade, a economia brasileira tem características que vão numa direção um pouco oposta, levando em consideração a lógica de acumulação e de concorrência dos oligopólios. Isso a gente discute depois. Então, esses dois desequilíbrios conjunturais, né, nesse sentido, desaceleração da inflação, desaceleração e do crescimento, estagnação e aceleração inflacionária. A gente vai avançar no próximo vídeo em mais dois desequilíbrios, desequilíbrios associados ao esgotamento do plano de metas, crise no financiamento do setor público e estrangulamento externo.